O nosso... Peraí, eu tô coçando o nariz. É, o pozinho aqui, sei lá o que tá acontecendo. Não é esse pozinho não, tá? Sei. Hoje vamos falar dos top 10 jogos que nós consideramos que mais revolucionaram a indústria. Então, se liga nesse vídeo que tá uma lista bem polêmica aqui, hein? Fala galera, eu sou eu. Eu sou o Gamarra e, bom, são os jogos mais legais do mundo? Alguns pra mim são. Pra mim, Por não. coincidência, sim. Pra mim, nenhum aqui estaria no meu top 10 de jogos favoritos, jogos mais legais. Pra mim tem uns 3 aqui que... Então vamos explicar como que a gente fez. São os top 10 dos jogos que a gente considera que mais revolucionaram a indústria. Tem os top 10 dele e os meus. Exatamente. Por quê? Porque o nosso top 10 é o oficial do mundo? Não, cada um tem o seu. Então, em vez de ter o do canal, a gente decidiu fazer essa rixa. Eu queria fazer o do canal. Mas daí a gente foi fazendo e cada um colocou jogos diferentes, aí ficou assim, falou, bom, então vamos falar dos dois. A galera aí, coloca nos comentários depois qual lista você achou mais válida. Ou quais jogos ficaram de fora, né? Isso, ou você fala assim, faz a sua lista também depois. Tem milhares de jogos, não é difícil ser. A gente foi assim, mais do que a gente lembra e vivenciou. Nem tanto. O difícil não é colocar os jogos, o difícil é escolher quais que vão ficar de fora. Exato. Tem uma listona aqui que eu deixei de fora. Tem menções honrosas aqui. Mas bom, como fazer a lista já foi complicado, colocar isso numa ordem de importância seria ainda mais complicada. Então o que a gente resolveu fazer para não ter estresse com isso? A gente resolveu colocar na ordem de lançamento. Isso, cronológico. Então, com o mais antigo em 10º lugar, o mais recente em 1º lugar. Eu não vou nem dizer que é primeiro lugar, tipo, é a lista dos 10, não tem ordem essa lista. A gente só fez a ordem de lançamento, não quer dizer que... Não significa que o que está em primeiro foi mais revolucionário que o que está em 10º. É isso aí. Basicamente é isso. Bom, então vamos parar de encher linguiça. Vamos lá. E vamos primeiro pro nosso 10º colocado. A sua lista aí. Não, eu falo o meu 10, você fala o seu 10. Aí eu falo o meu 9, você fala o seu 9. Será? Acho que fica melhor. Então, ó, o meu 10º de 1984 eu escolhi Tetris Unit. Por que coloquei Tetris? Porque eu acho que foi o primeiro jogo que colocou uma competição mais acirrada nas coisas. Todo mundo queria ali no arcade colocar sua pontuação, o seu máximo ali. E acho que foi assim o que deu o auge, que fez todo mundo... Opa, então esse negócio da galera ficar competindo pra colocar o nome do arcade é legal mesmo. Então eu achei que, pra mim, Tetris fez isso melhor. Então ele que pintou essa bola. O meu é o Pong, de 1972. Que foi basicamente o jogo que começou a indústria de jogos. Que espalhou mundialmente os arcades, virou uma febre, porque era... Vou dizer, se não foi o primeiro, foi o primeiro... que as pessoas passaram a ouvir, né? Porque tem aquele lá de 1960, que foi o primeiro, que também era um jogo de tênis, numa telinha, mas assim, videogame mesmo, um arcade, que esse eu diria que é o primeiro, assim, o Pong. Pongzinho. Então vamos lá, 9º lugar, Unity. Antes do 9º lugar... Ih, já veio começar um roda já. Como o seu 9º lugar é mais recente, eu já vou falar uma menção honrosa de um jogo que revolucionou a indústria pro ruim, que é o jogo que acabou com a indústria, né? Em 1982, um joguinho chamado ET, do Atari 2600, que foi um fiasco. Mas assim, foi um fiasco a nível de para de fazer jogo. Não só o ET foi ruim, mas acabou a indústria. Esse tem uma história legal. Qualquer dia a gente poderia gravar o vídeo da história desse jogo, porque é bem interessante. Foi um rolo bem legal. E aí eu já explico quem veio e salvou depois. Mas ficou aí pelo menos um ano aí naquele limbo de jogos, acabou. Depois do ET... 82 ali. Não é que o ET foi o culpado, ele foi só aquela cereja do bolo, porque já tava vindo uma onda de jogos ruins, aí chegou o ET e derrubou aquele castelo de cartas. Mas já tava capenga. Já tava, Mas é isso. Bom, então, 9º lugar, Yunt. Eu primeiro? Manda aí. Meu 9º lugar, eu vou colocar a primeira geração de Pokémon para Game Boy. Que eu acho que esse foi difícil pelo gênero de RPG que eu coloquei. Eu acho que, definiu e popularizou muito jogo mobile, Game Boy. Já tinha, mas eu acho que, não sei se Game Boy seria o sucesso que foi se nunca tivessem feito Pokémon. Eu acho difícil. Eu acho que Pokémon, se bobear, tá entre os mais vendidos. Até hoje é um dos jogos mais vendidos. Aí, o último Pokémon que lançou, eu lembro que eu queria o Pokémon, o Game Boy Color quando eu era criança, Pokémon. Porque eu queria jogar Pokémon. Exatamente. Então era pra isso. Eu acho que então Pokémon revolucionou por causa tanto do RPG quanto pelo mobile, mais pelo mobile. Que aí já começa a polêmica aqui.
Porque Pokémon pra mim tirou Final Fantasy VII da lista. Que pra muitas pessoas... Tava na minha lista dos honrosas aqui, mas já que eu falei já tá falado. Pra muitas pessoas talvez o Final Fantasy VII tenha entrado mais. Sim. Mas eu coloquei o Pokémon, os dois são RPGs, mas eu coloquei o Pokémon por causa do Game Boy, Certo. por ser mobile. Então pra mim isso ganhou uns pontos a mais ali. Mas talvez daqui a 2-3 dias que a gente estiver conversando, a gente se convença de que Segundo, Final Fantasy... conversei sobre essa lista com o meu chefe e segundo ele, Final Fantasy 6 e 7 são os definição do RPG pra ele. Sim. Tá vendo? Mas então o meu é o Super Mario Bros. De 85, do Nintendinho, né? Que foi o jogo que salvou a indústria do ET. Então ficou aquele vácuo. Na verdade teve o Mario Bros. Em 83, mas o Super Mario Bros. Foi o que definiu, não só salvou a indústria pela qualidade e tudo mais pra época, mas também definiu o gênero de plataforma. Quantos milhares de jogos não tem baseados no que foi o Mario? Então, esse aí tinha que estar na minha lista. Realmente é um nome muito forte, assim. Eu não coloquei na minha lista, mas mais pra frente vocês vão entender o porquê. Oitavo lugar, em 1992. Você já furou a fila aí. Eu já furei a fila do quê? Você falou um de 98, agora um de 92. Não tá cronológico. Eita, fiz errado a lista já, Ione. Agora deixa. Então, diretor... Ele se enrolou aí, cara. Na hora de mudar aqui não foi. Mas enfim, oitavo lugar eu coloquei a camiseta do Unity, Mortal Kombat. Mortal Kombat é difícil. Dá pra você argumentar de colocar o Mortal Kombat, que definiu os jogos de luta, revolucionou o gênero de luta. Tem vários. Tem King of Fighters, tem Street Fighter, tem Mortal Kombat. O que eu coloquei o Mortal Kombat? Porque eu acho que não só ele trabalhou para os jogos de luta, ele trabalhou para os jogos violentos. E aí não tô querendo entrar em polêmica, videogame causa violência. Não, estou dizendo que talvez Mortal Kombat tenha aberto a porta pra galera falar assim, opa, videogame pode ser uma coisa mais pesada, mais violenta, mais adulta. Eu sei que você está pensando, mas teve Doom, já teve outros jogos antes que foram violentos. Mas Mortal Kombat acho que foi o primeiro jogo que teve violência contra ser humano mesmo. Que era você ali, um ser humano arrancando a cabeça de um outro ser humano. Diferente de outros jogos que você matava alienígena, matava demônio, monstrões assim. Foi o primeiro jogo de violência explícita e forte. Até porque eles usavam fotos mesmo, né? Nos primeiros Mortal Kombat eram fotos de humanos, não era pixelado. Era pixelado, ele foi pré-renderizado com vídeos de seres humanos, né? Isso. Então os ele sprites tinha eram fotos um gráfico reais. diferente do resto dos jogos. Eram humanos de verdade ali que fizeram as poses. Inclusive tem vídeos aí no YouTube mostrando o making off aí, bem legal também. Então pra mim Mortal Kombat mereceu um lugar na lista dos mais revolucionários. Eu discordo, eu já chego lá porque o meu tá em ordem e o meu são muito mais velhos. Aqui pra mim, um querido meu, assim, do coração, acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, com certeza o primeiro pra PC, foi o Doom, de 93. Falando de jogo violento. Né? Foi quem? O pai do FPS, né? Foi. Pela violência, pela qualidade do game design e tal. Foi o primeiro FPS? Não. A mesma empresa fez o Wolfenstein 3D antes, se eu não me engano, um ano antes, que foi realmente o pai do FPS no sentido de ter sido o primeiro. E aqui entra muitos conflitos nessa lista, que é assim, o jogo que definiu o gênero e de fato o jogo que foi o primeiro. Então eu vou falar o jogo que realmente revolucionou, mas também vou dar um parênteses pro jogo que foi o pai desse. Que às vezes ele não vingou tão bem, mas foi a partir dele. Se não tivesse existido o Wolfenstein 3D, talvez não tivesse o Doom. Exato. Mas pra mim é o Doom, porque ele que realmente... Não adianta você ser o primeiro, tem que ser o primeiro que fez sucesso. Exato. Então, primeiro que fez Doom, acontecer. não preciso explicar mais sobre Doom, vocês conhecem, é isso. Nada mais justo. Próximo da lista, em número 7, agora eu coloquei aqui um Mario 64. Por que eu coloquei Mario 64? Porque eu acho que foi o primeiro jogo nessa lógica do Unity, não o primeiro jogo em si, mas o primeiro jogo que fez a coisa acontecer, que fez os jogos em 3D acontecerem. Então, achei que ficava meio redundante colocar dois, Mario e Super Mario, então eu decidi colocar só o Mario 64, porque eu acho que essa mudança do 2D pro 3D foi muito forte, porque até hoje a grande maioria dos jogos são feitos em 3D. Existem jogos em 2D por aí, mas já são mais nichados. O padrão da indústria virou jogos em 3D e começou
com o Mario 64, que principalmente conseguiu os fazer isso AAA 3D, muito bem. É. Outros jogos 3D não era tão legal. Mario 64 mostrou, É. opa, dá pra gente transformar um jogo 2D em um jogo 3D e fica legal. Uhum. E foi um sucesso de vendas. Então, Mario 64 está na minha lista dos jogos mais revolucionários. Beleza. O meu próximo aqui é o Street Fighter 2 de 94. Por que não Mortal Kombat? Porque Street Fighter, eu diria que, sei lá, eu acho que ele foi mais famoso ainda. Inclusive ele permitiu, né, gente que não gostava de jogos, de historinha e tal, começar a jogar porque ele gostava daquele gênero. Então ele meio que foi, tipo, Abriu portas. abriu portas para os jogos de luta e, pô, todo mundo conhece, vai lançar o 6 hoje não, tipo, esse ano vai lançar o Street Fighter 6 e tá até hoje aí vingando e atraiu mesmo essa galera que não queria jogar os outros estilos e começou a jogar esse, assim como jogos de futebol e tal, mas esses não vão entrar na lista. Mas é isso, Street Fighter. Justo. Porque o 2 e não o 1, mesma história, o 2 foi muito mais sucesso do que o 1. Mas não existiria se não tivesse o 1. Bom, agora aqui em sexto lugar, na minha lista, entramos nos anos 2000 pra mim, gente. Pra você ainda tá longe? Pra mim, estamos nos anos 90 ainda. Então, pra mim já tá em 2000. Eu sou um Tem cara mais mais 3 pra dos frente. anos 90 ainda. Vixe. Eu coloco agora aqui o CS na lista. CS pra mim, apesar de já ter... Ah, foi o primeiro FPS? Óbvio que não. Mas eu acho que FPS não seria um gênero tão popular hoje em dia se não fosse o CS. Eu acho que CS realmente fez o negócio explodir. Foi o primeiro eSport, vai. Exatamente, isso que eu ia colocar agora. Além, eu gostei disso, tentar pegar assim, um jogo que foi muito bem em um gênero, que foi muito popular, e colocou alguma pimentinha a mais, alguma coisa a mais. Sim, e você ia na Lan House naquela época, era só CS. CS. Era as Lan House inteiras, 5 contra 5 na mesma Lan House. Isso era... Vocês que são mais novos, nunca foram numa Lan House, Não sabe o que é. Sinto muito, mas aquilo era o divertido. multiplayer da época que era maravilhoso. Eu sou da época que você pegava o PC de mesa no braço e levava na casa do coleguinha e conectava os cabos, porque não tinha Wi-Fi. Então, Lan House era isso, só que com 10, 20 pessoas ao mesmo tempo gritando. Era isso. E você comprava lá, sei lá, era R$2 a hora, né? Um negócio assim. Comparado com os fliperama, era muito barato. Então era uma febre ali no começo dos anos 2000 que isso não volta mais. Tem agora essas, que até no shopping tem essas lan houses gourmet, né, que é a Arena Gamer, sei lá, essas frescuras, só porque tem um monte de LED, luzinha piscando e tal, tem umas luzes na sua cara e aí vão cobrar de você R$50 a hora, sei lá o que. Não, Lan House raiz é aquela que você sentava naquela cadeira de praia de plástico branca. Olha que joia. E tava com uma Coca-Cola ali quente jogando. É isso aí. Bons tempos, né, gente? Bons tempos. Mas é justamente isso. O CS, pra mim, além de ter popularizado muito o FPS, ele popularizou o competitivo, o cenário competitivo dos jogos, que começou, acho que, a ficar um pouco mais forte com os esportes. Formação de times, tudo. Acho que o CS ajudou muito nisso. Bom, pra mim, nessa mesma ordem aí, é o Resident Evil, que definiu o gênero de horror. Começou a ter, tipo, ele pra mim definiu essa vertente, que depois foi tendo subvertentes, né? E agora tem o survival horror, que você não necessariamente mata os bichos, mas você foge, né? Tem o Outlast, é um bom exemplo, né, desse gênero que você não mata nada. Tem um jogo do Alien também, que eu esqueci o nome, que é assim, acho que é Alien Isolation, sei lá. Eu já zerei ele, mas não lembro o nome, mas é isso. Então, teve esse subgênero, teve vários jogos que foram nessa linha, né, teve Alone in the Dark, vários Resident Evil depois. Então, tá até hoje, lançaram o 8, estão fazendo remake dos antigos até hoje. Vai lançar o remake do 4, se é que já não lançou, né? Assim, então... definiu realmente um gênero enorme. Então, e zumbi ficou famoso em jogos até hoje também. Sim. Teve uma época que foi todo jogo tinha zumbi. Ou não era de zumbi, ou tinha um modo zumbi. Modo zumbi. A Call of Duty tá aí pra dizer isso. Até Red Dead entrou no modo zumbi. Então. Top 5 agora, hein? Pra mim não tem top nada, são os 10. Mas pra aqui mim. pra galera fica emocionante tá você bom. ficar colocando os Pra top mim 5. é com ordem cronológica pra não ter problema. Esse aqui pra muitas pessoas é o jogo número 1 da vida. Que foi o World of Warcraft, o WoW. Sim, O que pra mim revolucionou? Bom, MMORPG não seria... Hoje não tá um gênero muito famoso mais. Apesar de que o WoW sobrevive até hoje. Sim.
Mas teve uma época que tudo era MMO. É que é Teve um uma gênero bomba. que mexe com a pessoa, ela vive aquilo. É. É quase que segunda vida dela. Assim. Tem gente que não joga videogame, joga World of Warcraft. Vou dar uma menção honrosa em cima do seu, do EverQuest. Que seria um que veio um pouquinho antes aí, né? Aquela parada de o que veio e o o que que veio e popularizou. o que realmente bombou, assim. Então, vou já deixar minha menção honrosa pro EverQuest. E o que eu coloquei, aquela pimentinha a mais que eu considerei do WoW, o que ele fez além de só popularizar muito um gênero? Muito dinheiro. Muito dinheiro, porque ele foi o primeiro jogo que fez dar certo uma coisa que agora estão querendo colocar de novo até, que é subscrição no jogo. Você não compra o jogo, você compra o direito de jogar ele por um mês, É um Netflix. Tem jogos assim, tipo Tibia lá. Vocês vão me matar que eu falei de Tibia, mas enfim. Que você Tibia jogava tem fã até hoje. grátis e você pagava o premium pra acessar áreas que você ganhava XP mais rápido, tinha uns bichos mais legais e tal. Mas era free. Né? O WoW não. Ou você quer jogar, você jogava ali, tipo, tem que tem uns 5 primeiros levels, você joga 10 primeiros levels, uma coisa assim, e depois você tem que pagar. Então você para pra pensar, bom, um jogo que lançou em que ano? 2004? 2000 e pouquinho, não foi? Isso. Que lançou em 2004, estamos em 2023, quase 10 anos já, quase 20 anos que ele tá aí. Imagina o cara que tá jogando desde o começo, quanto que ele já não deu de dinheiro pra Blizzard, né? Sim. Então, é o cara que às vezes gastou dinheiro assim Tem gente que gasta muito dinheiro, né? Além de a subscrição, você compra item no jogo ainda. Então tem uma forma diferente que eles pensaram de monetizar em cima do jogo. Então eu achei que isso valeu pra ele um lugar na lista. Sim. Pra mim, o número 5, né, o Gamarra já falou, que seria o Pokémon Red and Blue, mais especificamente. Né, depois veio o Yellow no mesmo ano. Mas pra mim, eu lembro que eu esperneei pra minha mãe comprar um Game Boy Color pra poder jogar o Pokémon Red. Porque Bons todo tempos, mundo na né? escola tava jogando e eu queria. Então, né, o resto a gente já falou antes, mas esse tinha que entrar na minha lista por conta disso. E eu vi a febre que era nas escolas, todo mundo tinha e todo mundo queria jogar. Cabo Game Link, porque tinha esse lance também de que você não conseguia todos os Pokémon só com uma versão. Você tinha que trocar com um amigo seu que tinha o Blue, por exemplo. Ou você comprava os dois e fazia uma gambiarra com 2 Game Boy, enfim. Teve essa sacada também. Sim. O Pokémon é sucesso até hoje, né? Tem um monte. Sobreviveu às gerações dos Game Boys. Apesar de que, na minha opinião, foi ficando pior a cada geração. Concordo. Mas tá aí até hoje. Agora, quarto lugar. Quarto lugar, o meu é de 2009, Unity. O seu? O meu é Você já chegou nos anos 2000? 99. Unity nem chegou nos 2000 ainda, ô louco. Unity mais saudosista, né? Acho que eu já fui focando nos mais atuais, assim. Não teve tanta revolução. Pra mim, as coisas mais antigas que foram revolucionando e os atuais foram meio que pegando em cima do que já existia, assim. Justo. Então, por isso. Nessa onda, eu coloco, por exemplo, meu quarto lugar, Demon's Souls. Demon's Souls, que eu acho que foi o que trouxe de volta a questão dos jogos difíceis. Toda essa franquia Souls é um sucesso hoje. Quantos jogos das franquias Souls não... Então por isso que revolucionou, porque trouxe de volta essa pegada, vamos não dar tanto pro jogador, vamos deixar ele um pouco mais se virando no jogo e deixar a coisa um pouquinho mais difícil, um pouco mais punitivo talvez, o jogador tem que jogar, repetir, jogar. Então acho que isso foi uma revolução, porque foi uma revolução na indústria, na parte financeira. Muitos jogos viram que isso deu muito certo, é uma franquia Souls que até hoje o sucesso é Elden Ring, que ganhou o jogo do ano, agora até. Então realmente muitos jogos copiaram, virou uma febre, essa coisa dos jogos mais difíceis, tem fãs muito... Fãs e altos rages também, né? Exatamente. Então eu acho que por ele pegar uma coisa antiga e modernizar muito bem, eu acho que ele deu uma revolucionada nisso, nessa questão Sim. dos jogos difíceis. Nessa categoria de rages, aí eu botaria Need for Speed Underground. Foi um dos jogos que eu mais fiquei puto na minha vida. Ô, louco. Pra mim, eu ficava revoltado, assim, você dava 1000 voltas, chegava na última, o cara te passava, você tinha que voltar, tudo, enfim. Isso foi a minha experiência com o jogo. Mas nem tá na minha lista, só soltei agora por soltar. O meu número 4 é o CS. CS da massa. Que a gente já falou dele, então, só pra constar na lista, CS, porque eu tô fazendo em ordem cronológica, por isso que não ficou na mesma ordem que do Gamarra. Seu terceiro? Meu terceiro agora... 2011, Minecraft. Minecraft que pra mim, pra muitos é o jogo da vida, né, Unity? Não sei, é só pessoas que têm a idade do meu irmão, assim. Não, tem gente mais velha que a gente que ama, viciado no Minecraft. É que
Falam que tem um final e tal, mas assim, eu gosto de jogos que tem um final mais claro, assim, que você vai lá, joga a campanha, acabou, vamos pro próximo. Mas eu acho que o Minecraft foi uma revolução justamente por isso, assim. Falou, joga aí, meu. Faz o que você quiser. Sim, procedural, aqueles mapas gigantescos, o jogo é leve. Você faz o que você quiser, literalmente. Feio pra cacete. O que é um open box? Um sandbox? O maior exemplo possível é Minecraft. Concordo. Vendido Vendido mundo por aberto. bilhões de dólares pra Bilhões Microsoft. de dólares. Se não me engano, 2 bilhões, né? Posso estar errado, mas foram bilhões. Foi uma quantia um pouco alta, assim. Pouco alta só. E o foi cara ficou mais ou menos cara que fez, né? Então, esse é o exemplo que a gente fala em vários vídeos, que é o exemplo da exceção. Você provavelmente não vai ser esse cara se você quiser fazer o seu jogo sozinho, né? Difícil. Então, assim, não aposte numa coisa que é a exceção. Já estamos mudando de assunto, Não, mas vamos tem focar aqui, vídeos aqui no canal, dá uma olhada aí, que a gente fala sobre esse assunto. Vamos focar aqui. Então, Minecraft pra mim entrou nessa lista porque, assim, tem open world, tem sandbox antes e depois de Minecraft. Então, acho que ele revolucionou a indústria nesse nível. Pra mim, é o terceiro agora, Diablo 2. Foi o jogo da minha vida, assim, que eu mais joguei na minha vida. E definiu o gênero de action RPG, né? Que seria mais tempo real, aquela coisa. Quem não conhece Diablo 2, né? E não posso deixar de mencionar o Diablo 1, que foi o pai, que deu a origem, que também é muito bom, mas o 2 realmente... Geralmente o 2 é o, né, que acerta. No caso, tipo, o Doom meio que foi o 2. Apesar de não ter nada a ver, mas foi o segundo FPS ali. Então, geralmente vem um cara que desbrava a mata toda, e o outro que chega e entende e faz certo o que aquele tava tentando descobrir. Justo. Então, geralmente, por isso que o segundo geralmente é melhor que o primeiro, mesmo que não seja sequência da mesma franquia, né? O segundo jogo daquele gênero, assim. Com exceção de filmes, né? Geralmente o primeiro é melhor. Enfim, é isso. Diablo 2, pra mim, tinha que estar na lista. Agora, Júnior, tô até... Vamos pular o 2? Não quero falar o 2. Não quer? Não quero porque a galera vai odiar. Não, eu também. Vai ficar pistola. Meu 2 também vamos ficar pistola. Vamos ficar pistola, falar mas tem junto. que falar, porque... É o mesmo? Não. Mas... O meu é o pai do seu. Ixi, lascou. Por que a gente tem que colocar esse jogo? Porque a gente não pensou assim, meu gosto pessoal. No gosto pessoal, ou pensamos na indústria, no que os estúdios foram correr atrás de fazer para ganhar dinheiro, o que injetou dinheiro na indústria, o que a galera revolucionou. Esse é o tópico do vídeo, né? Exatamente. Então não necessariamente revolucionou para o bem, não necessariamente revolucionou para uma arte, para uma coisa assim. Revolucionou para o bem em outros pontos que eu já vou chegar e comentar com você. Mas vamos lá. O meu número 2 de 2012 é Candy Crush. Mas foi a história, homem. Candy Crush, que é um jogo que a gente ama. Não. Nossa, nasci pra jogar Candy Crush. Não, muitas pessoas têm level 10 mil no Candy Crush. Coisa então, mas é aí que entra a sacada, que eu vou falar só quando eu for falar o meu jogo. Que daí eu vou explicar tudo isso, mas vai lá. Vamos lá. Por que eu acho que Candy Crush revolucionou? Que é de que ano? 2012. Certo. O meu é de 2009. Então, alguns anos antes. Sim. Né? Mas por que eu acho que Candy Crush merece um lugar sim nessa lista? Quantos jogos cópias de Candy Crush não existem na Apple Store hoje em dia? Todos. Metade da loja é cópia da Candy Crush, basicamente. Quantos testes de programação você não fez que basicamente era faça a mecânica base do Candy Crush? Verdade. Então não tem como falar que não revolucionou a indústria, porque revolucionou a indústria mobile de games ali. Mas... é que ele trouxe jogadores que não seriam jogadores hardcore. Sim. Então, aquela tiazinha lá que tá ali sentada na manicure esperando a vez dela, deixa eu jogar, sabe? Ou o cara tá no ônibus, quer jogar uma partidinha ali de 3 minutinhos, enfim, é outras pessoas, né? Outros jogadores, é outro nicho. E pra você que já está escrevendo seu comentário raivoso e falando, não, mas Candy Crush nem é jogo, não sei o que lá. Existem programadores, existem artistas que estão sustentando suas famílias, que estão empregados no mundo inteiro fazendo muitas cópias de Candy Crush por aí, sem falar no original. Então revolucionou a indústria. Então, se tem um monte de desenvolvedor de jogos trabalhando nisso, então você pode não achar um jogo, pode não achar uma maravilha, mas tem que estar na lista, eu acho. E aí eu vou emendar o meu, que é o pai do seu, que é o jogo que deu origem aos jogos casuais, jogos sociais também, que é o Farmville, de 2009. Inclusive, a gente já
fez um Farmando Talks aqui com o lead dev do Farmville 1 e 2. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Cara, naquela época não era nem pra celular, né? Já tinha sido lançado ali o primeiro iPhone, mas ele era pra Facebook. Nossa. Era um jogo casual de Facebook. E A começou galera ali... tem Facebook ainda? Eu já deletei o meu faz 10 anos. O meu tá lá, mas assim, nem uso muito. Mas, assim, sabe, galera que não jogava jogos e tal, começaram a querer jogar esse, porque era um jogo mais casual, era mais simples, era uma fazendinha, enfim. Começou a criar esse conceito de jogos casuais. E Acho não que foi só ali isso. que começou. E quanto de dinheiro não começou a entrar? Quando as pessoas falam assim, eu vou colocar aqui uma graninha É, só ver pra a plantar uns Zynga, tomates que é a empresa do Farmville, quantos bilhões de dólares não ganhou e o número de gente que trabalhava lá. Era uma empresa gigantesca do Vale do Silício. Dá uma pesquisada na Zynga. Gigantesca. E é isso, não tem mais o que falar do Farmville. Foi o pai dos jogos casuais e Candy Crush é culpa do Farmville, na minha concepção, assim. E agora, esse é o número 1. Número 1, jogo não necessariamente o mais revolucionário da lista, mas o mais recente. Mais recente. Que eu coloquei aqui, Fortnite Unity. 2017. 2017 Fortnite é um jogo que eu jogo? Não. É um jogo que eu acho uma maravilha? Também não. Acho até bem feito pro que ele é, tecnicamente, ok, legal, tudo. Mas o que eu acho? Do mesmo jeito que eu joguei muito MMORPG quando eu era jovem, é o jogo da vida de muitos jovens por aí. Meu sobrinho de 10 anos de idade, viciado em Fortnite, né? Fiz Fortnite, aí você pode falar, tem Fortnite, mas tem PUBG, Battle Royale, você coloca o que você quiser, seu favorito aí nessa daí. Pra mim, Fortnite foi o que deu o boom de verdade. Então, pra mim, foi ele que entrou nessa lista. E é isso. Fortnite fez um gênero novo, basicamente, esse Battle Royale. Porque você criar, basicamente, uma mecânica nova, quase. Nos dias de hoje, com tanta coisa já criada, você conseguir pensar numa coisa que tanta gente copiou depois, virou padrão pra muitos jogos e já virou até um nicho específico. Eu acho que merece estar na lista. Tanto de dinheiro que não deu pra Epic Games, hein? Fortnite. Um jogo grátis dá esse tanto de dinheiro. Isso também A Unreal é feita baseada no Fortnite. O que eles precisam do Fortnite, eles adicionam na Unreal. Né? E se seu jogo não tem nada a ver com o estilo do Fortnite, tá lascado, você vai ter que programar do zero. Mas isso é outra história. E o meu número 1 da lista, por ordem cronológica, já saiu aqui, Minecraft. Né? Então, não vou explicar de novo. É o Minecraft, agora eu vou dizer aqui minhas menções honrosas, né? Eu tenho uma menção honrosa. Eu não vou nem explicar nada, eu só vou citar o nome aqui, porque o vídeo já tá longo. Vamos lá, Pac-Man, que foi um clássico do arcade. Age of Empires 2, que definiu o gênero de RTS. Pra mim, foi o maior deles. Né? Adoro Age of Mythology. Warcraft 2, pra mim, foi o que mais mexeu no meu coração. Foi o primeiro que eu joguei. Né, foi Doom e Warcraft 2, mas não tem como não dizer que foi o Age of Empires 2 que fez isso aí realmente acontecer. E aí tem umas menções menos honrosas aqui, que seria Civilization, The Sims, pode me bater, Need for Speed e GTA 3. Eu coloquei o Dotinha da vida aí também, por causa dos MOBAs. Eu acho que MOBA não foi um gênero tão forte quanto o Battle Royale. Eu acho que o Battle Royale é mais popular ainda. Pode ser, mas eu acho que o Dota é mais igual ao rock'n'roll, assim. Nunca foi mainstream, mas também morre mais difícil do que essas músicas atuais, assim. Que morrem em um mês ou um ano. Mas Fortnite já tá aí faz bons anos também, não morreu. Mas talvez esteja morrendo, né? Se o MOBA não fosse um gênero que tivesse potencial, a minha empresa não teria nascido só pra fazer um MOBA. Dota eu Minha jogo. não, na que eu trabalho. É até bom pra mostrar como que a gente tentou não ir pro gosto pessoal. Pelo meu gosto pessoal, Dota é muito melhor que Fortnite, qualquer outros aí, que Minecraft e tudo mais. Coloquei só como menções honrosas porque eu tentei ir mais pro lado da indústria e não de gosto pessoal também. Então pra mim, Fortnite, infelizmente, fica no topo dessa lista, mas lembrando, é só por ordem cronológica. Mais alguma menção honrosa, Yuri? Você já fez quase que outra lista. Mas já citamos aí o resto, né? Já falamos e vamos eu encerrar. Gostei de fazer top 10. Gostei. Ficou longo, ficou legal. A gente podia fazer, se a galera gostar, se a galera der joinhas aí, se a galera assistir esse vídeo até o final, coloca na sua lista também quais jogos você concorda, quais jogos você não concorda. Qual lista você achou mais legal? A do Unity. Quem e deem sugestão pra gente. Mais? Top 10 o que vocês querem ver aí que a gente faz também. Eu queria fazer um dos nossos jogos favoritos, Unity. Boa. Que a gente mais gostou. Boa. Que daí com certeza vão ter
bastante diferenças. A gente tem gostos diferentes, eu acho. E daí a gente realmente pode entrar em discussões de qualidade mesmo, não que revolucionou, que mudou. A gente pode também fazer o top 1 de cada gênero pra cada um. Escolhe, sei lá, 5 gêneros e o melhor de cada gênero pra cada um. Justo. Enfim, vamos ideias pensar pra vídeo nesses que mais aí. tem. Mas nada disso a gente vai fazer se vocês não derem pelo menos alguns joinhas aqui nesse vídeo, se vocês não assistirem esse vídeo também. Se vocês deixarem um comentário também vai ajudar a gente bastante. Se vocês se inscreverem vai ajudar mais ainda. O que mais que a pessoa pode fazer pra ajudar mais ainda a gente, gente? Convidar os amigos pra se inscrever também. Manda pros compartilhar o amigos, compartilha. Entra no nosso canal do Discord também. também. Tem lá bastante coisa legal no nosso canal do Discord. O link tá aí na descrição, fique à vontade, vai ser muito bem-vindo. E não esquece de deixar a sua lista aqui, falar qual lista você gostou mais, quais jogos que você concorda, quais jogos que você discorda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!